São Marcos 15, o verso de número 37 nos diz assim a palavra: E Jesus, dando um grande brado, expirou. Deus e Pai, eu lhe peço que venha falar aos nossos corações, venha dirigir-nos, Pai, nessa meditação, depois do momento de participarmos da mesa do Senhor. Ó Pai, esteja me direcionando, escondendo-me de trás de sua cruz. Fale ao meu coração neste momento, para que eu possa falar à igreja. Ó Deus, toma os nossos corações, leva a nossa mente cativa, para que vinguemos a nossa desobediência na obediência ao seu Filho Jesus. Em o nome de Cristo eu lhe peço. Amém. Irmãos, eu não me canso de dizer que esse momento da ceia é um momento especial para a igreja de Cristo. Os dois momentos especiais para a igreja é quando ocorre o batismo, em que pessoas descem as águas, cumprindo a ordenança de Jesus, e depois quando essas pessoas mesmas se reúnem, como é o caso nesta manhã, para participarem da mesa, comerem e beberem da mesa do Senhor. Este momento é um momento em que nós compreendemos a questão de João 3,16, porque Deus ele amou o mundo de uma maneira tal que nos envia o seu Filho para morrer em nosso favor, para morrer em nosso lugar. Irmãos, Marcos ele escreve um evangelho peculiar. Característico dele, ele era um homem de ação, escreve para os romanos, que era também um povo operoso, um povo também de muita ação. Ele escreve lá pelo ano 50, 55, e o evangelho de Marcos, ele tem algo muito interessante, que é aquilo de ligar uma frase a outra. Então você lê Marcos e é muito interessante que quando termina você está cansado de tanto que Jesus fez. Jesus fez isso, e aquilo, e. É uma conjunção do grego kai, e essa conjunção, ou kai, essa conjunção é aditiva, ela liga uma oração ou uma frase a outra, e assim vai caminhando o Evangelho segundo São Marcos. E neste momento Jesus está falando sobre aquilo que iria atingir a eternidade em relação ao seu sacrifício, o sacrifício que ele promoveu na cruz do Calvário. E eu vou tentar responder de que nos serve, ou afirmar de que nos serve a ceia do Senhor. O porquê nós cristãos e dessa igreja participamos uma vez por mês, comendo pão e bebendo vinho. O que isso nos aponta? Vamos ver primeiramente, irmãos, isso lá no Antigo Testamento. Vamos buscar essas informações lá na Velha Aliança. Irmãos, o povo de Israel, eles estavam, ao sair do Egito, em busca de uma terra. Deus havia prometido uma terra para Abraão, e essa terra era a Canaã terrena. E ali havia o sacerdote, levantado por Deus no deserto, um cordeiro sem defeito, fazia parte do ritual, dentre outros elementos mais. E em Levítico 22, de 19 a 22, nós lemos: para que sejais aceitos, oferecereis macho sem defeito, ou dos novilhos ou dos cordeiros e das cabras. Nenhuma coisa, porém, que tiver defeito, oferecereis, porque não será aceita a vosso favor. Deus exige o perfeito. E quando alguém oferecer sacrifício de oferta pacífica ao Senhor, para cumprir um voto, ou para oferta voluntária, seja do gado vácuo, seja do gado miúdo, o animal será perfeito para que seja aceito. Repito, nenhum defeito haverá nele. O cego, o quebrado, o aleijado, ou que tiver úlceras ou sarna ou impingens, estes não oferecereis ao Senhor, nem deles poreis ofertas queimadas ao Senhor sobre o altar. Então Deus lá, quando Ele institui algo que deveria ser-lhe oferecido de maneira perfeita. Irmãos, o gado miúdo de membros compridos somente eram aceitos para oferta voluntária e não para a oferta de voto ao Senhor. Para o voto ao Senhor, Deus sempre exigiu o melhor. Imagine você esta encenação. Alguém chegando ao tabernáculo para expiar, para purificar o seu pecado no Antigo Testamento, na Velha Aliança. Então há aqui, irmãos, um problema, pois as pessoas estão vendo aquele sujeito caminhando para o tabernáculo, puxando uma ovelha pela corda.
E esse homem, vamos colocar que seja um homem, ele está angustiado. Esse homem tem medo de Deus. Por que ele tem medo de Deus? Porque ele está em pecado. E quando há pecado, irmãos, de fato nós tememos e nós trememos. A consciência desse homem o acusa. Por quê? Deus é santo. E agora ele está na casa do Deus santo. E ele tem como fugir? Não, irmãos. Ninguém foge da presença de Deus. Para onde me esconderei do Senhor? Fugirei dele para onde? Olha, se subo aos céus, ele ali está. Se desço, irmãos, aos mais profundos abismos, ali ele está também. Irmãos, não tem jeito de fugir de Deus. E esse homem sabe disso. Ele adentra e vê as cortinas brancas. Essas cortinas brancas falam de pureza. A pureza que Deus exige. A pureza, irmãos, a santidade. E ele chega ao tabernáculo, a porta está aberta, pois a casa de Deus está aberta para receber aos doentes, aos fracos, aos quebrados. E aquele homem é um deles. Então ele adentra aquela porta, entra no santuário, está no pátio. É o único lugar em que a pessoa comum podia estar. Ele vê a casa de Deus propriamente dita, o lugar santo e o santo do santo. E ele tem a sensação de que Deus sabe de tudo. Pois, irmãos, num determinado momento da nossa caminhada do pecado, o diabo nos faz entender e aceitar que Deus poderá não ver, não entender. Todo mundo faz, todo mundo pratica. Você não será o primeiro, não vai ser o último também. Você vai até passar um pouquinho de problema, mas isso passa. As coisas se resolvem, eles vão te entender. E o diabo vende essa ilusão e nós a compramos. E aí depois do pecado, irmãos, aí a coisa muda. Sabe por quê? Nós estamos agora diante do juízo, diante de Deus, diante do trono de Deus. E a única coisa que nos resta é o tremor e o temor. Isto é, se a pessoa serve a Deus. E aí, quando ele vai adentrando mais, ao avistar o altar do holocausto, o sacerdote deve lhe perguntar o que passa. O senhor está trazendo sua oferta? O que passa com o senhor? E aquele homem tem que responder a pergunta, irmãos, que é a mais difícil de todas. De todas. Eu amo Davi por muitas coisas. O Davi que tem uma comunhão com Deus, o Davi guerreiro, o Davi que tem medo, mas coloca o medo diante de Deus, o Davi que profetiza, o Davi que corre, que guerreia, o Davi que vence. Eu amo Davi em muitas coisas. É um dos personagens mais amados da Bíblia, por mim e penso por toda a humanidade cristã. Mas há algo em Davi que me chama a atenção mais. É quando o profeta leva o dedo no nariz dele e fala do pecado. Tu és o homem. E o Davi não corta a volta, ele diz assim: pequei. Irmãos, essa palavra é uma palavra dificílima. Talvez você pense que ela é bobagem, não é. Irmãos, eu sou pastor e eu me coloco no lugar da pessoa quando senta diante de mim ali no gabinete pastoral para confessar um pecado. A situação da pessoa é terrível, é dramática. Muitas chegam de manhã e não conseguem dormir na noite, que tentam contar sobre o seu pecado. O pecado lhe vem à mente, o diabo lhe faz acusações, traz vergonha. É uma situação, irmãos, difícil, e eu, quando posso, abraço a pessoa. Por quê? Porque essa pessoa precisa de ajuda. Ela está tomando a decisão mais difícil da vida, que é dizer: pequei. Lembra daquele menino lá, chamado filho pródigo? Quando ele volta pelo caminho afora ensaiando: vou dizer o seguinte, pai, pequei contra o céu e a terra, não sou digno de ser chamado seu filho, faça-me como um dos seus empregados. Ele vem ensaiando aquilo, irmãos, porque é uma batalha, o assumir o erro, o assumir o pecado. Então o sacerdote deve ter perguntado para aquele moço: o que você tem? Qual é o seu problema? E aquele moço vai dizer: o problema é que eu pequei. Irmãos, nós achamos que pecado é apenas matar os outros, cometer adultério, fazer coisas que diante da sociedade é gravíssima. Não, irmãos, há muitos pecados nossos, e os nossos pecados todos precisam de expiação diante de Deus. É por isso que nós não podemos nos envergonhar nem dos outros, nem de nós mesmos em relação a isso. Sabe por quê? Nós estamos na mesma caminhada, todos nós estamos puxando uma oferta pelo pecado. Pode ser um cordeiro, pode ser um novilho, dependendo da situação, pode ser pombas, pode ser uma efa de farinha, mas todos nós estamos carregando sempre uma oferta pelo pecado, pois nós precisamos da expiação, que apenas na nova aliança, não dá para poder não pular isso, apenas na nova aliança é que se resolve na pessoa de Jesus. O que passa?
pequei. Deus vai castigar? Um homem pode ter perguntado. E o sacerdote? Sim, claro que Deus vai castigar. Deus não tolera o pecado. Ele é santo. Mas vamos para o holocausto. E aí, irmãos, quando se adentra o tabernáculo, passa pelos portões, a primeira coisa é o altar do holocausto. Nós queremos oferecer sacrifício e louvor ao Senhor sem passar pelo altar do holocausto. É por isso que os nossos cultos começam com oração de confissão. Sem confissão não pode haver adoração. Irmãos, então nós precisamos chegar no altar do holocausto. Então o homem chega diante do altar do holocausto. Ele vê também esse altar grande de bronze. Ao seu lado, amarrado a corda da ovelha. E ele entrega a ovelha para o sacerdote. E o sacerdote deve ter olhado para a ovelha e... você trouxe a ovelha, pega a ovelha. O pecador, sim, eu sabia que eu precisava de uma ovelha para purificar o meu pecado, para expiar o meu pecado. Mas será que é preciso que essa ovelha morra? Irmãos, é claro que precisa. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas o homem pode ter dito ao sacerdote: Senhor, mas esse animal nada fez de errado. Ao que o sacerdote pode ter lhe respondido: é verdade. Mas um inocente precisa tomar o seu lugar. Que você não pode nem tomar a sua própria responsabilidade. Nesse momento aqui, preparando o sermão, eu me lembrei de Aslan. Quem assistiu o filme lembra. Quando ele chega naquele altar quebrado. Lembram disso? O inocente vai morrer pelo pecado de Edmundo, não é? C.S. Lewis foi muito feliz nessas encenações evangelísticas. O inocente precisa morrer por conta do pecador. Talvez aquele homem que levara a ovelha dissesse ao sacerdote: mas o problema dessa ovelha é que essa ovelha é de estimação. Meus filhos brincam com ela, ela é muito amada na nossa casa. O sacerdote diz: você não tem escolha, entrega. Ele entrega. E aí o sacerdote agora diga os seus pecados, colocando sua mão na cabeça desse animal. Então aquele homem põe a sua mão na cabeça daquele animal e ele diz os seus pecados, confessa os seus pecados. Após isso, o sacerdote pega aquele animal, degola, o sangue é espargido. É colocado então, irmãos, aquele animal para ser queimado no altar. Mas à medida que aquilo vai ocorrendo, aquela dor, a caminhada, a ovelha, a vergonha de dizer pequei, a vergonha de passar pela rua e todo mundo vê que aquele sujeito cometeu algo que precisa ser consertado e expiado. Mas após isso, há um momento todo especial, em que esse homem olha para o céu, e ele então sente que o seu fardo, a sua carga, o seu peso, o pecado foi tirado de suas costas. E só resta para esse homem uma frase: muito obrigado, Senhor. Assim ocorria, irmãos, no Antigo Testamento. E olhando nós em frente, em perspectiva, nós miramos, irmãos, a esperança do futuro. Então lá no Antigo Testamento, desde os dias de Moisés, em torno de 1400 a.C., durante 1400 anos, irmãos, é observado esse rito, esse ritual, a oferenda pelo pecado, o sacrifício pelo pecado das pessoas individual, o sacrifício pela casa do sacerdote, o sacrifício pelo sacerdote, pelo rei, pela pessoa comum, pelo pobre, pelo rico, o sacrifício pela nação. Era um dia, irmãos, especialmente separado, chamado dia de Yom Kippur, o dia da expiação, em que os israelitas se reuniam, irmãos, para oferecer um sacrifício a Deus de oferta queimada em favor dos pecados de toda a nação, irmãos. Isso apontava como um tipo para uma realidade que viria. E deixando o Antigo Testamento, eu falo agora dessa questão da ceia relacionada ao Novo Testamento, das circunstâncias do evento Cristo. Gálatas 4:4 tem um versículo chave do ponto de vista teológico. Lá diz assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Irmãos, foi no momento certo, irmãos, quando Deus preparou todas as coisas, na teologia chamada de o meio-dia de Deus, quando o Filho vem. Irmãos, Deus é um Deus presente, irmãos.
Deus não apenas está de longe nos olhos, Ele veio para se fazer um de nós, e Ele se tornou um de nós, para entender a nós, para viver a nossa vida sem pecado, mas a viveu completamente, para depois entregar ao Pai, satisfazendo a justiça do Pai. Ele tabernaculou entre nós habitou, provou o seu amor, e Ele quer, irmãos, se comunicar conosco. A pessoa de Jesus é a expressão máxima de seu amor, no que diz respeito, irmãos, ao reatar da comunicação, quebrada lá no Éden, irmãos, quando nós pecamos contra o Senhor no Éden, pois Romanos 3:23 nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A vida de Jesus, o seu batismo, a sua tentação, aquela dificuldade da agonia no Getsêmani, a sua prisão, a face virada de Deus no momento, irmãos, Ele que toma os pecados de todos nós, a sua crucificação e o seu brado de vitória, nos leva a 15:37 de Marcos, quando Ele vai dizer da sua consumação, do seu último brado, do seu último ato na cruz em favor da humanidade. Nesse momento, irmãos, a Bíblia diz que o véu do templo rasga de alto a baixo, a comunicação havia sido reestabelecida, e o homem agora podia falar diretamente com Deus. O homem agora tinha não apenas, irmãos, a ação do Espírito Santo, como ocorria esporadicamente no Antigo Testamento. Agora, irmãos, aquelas pessoas e nós outros podemos, irmãos, nos tornamos a habitação. Deus habita não templos feitos por mãos, mas Deus habita o ser humano, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Cumpria-se, irmãos, Isaías 53. Lá estava escrito, colocaram lá em cima da cruz, em 3 línguas, em latim, em grego e em hebraico, INRI, que é Iesos Nazarenos Rex Iuá de Orum. Mesmo morto, a Bíblia diz que o soldado traspassa com a lança o corpo de nosso Senhor. Dali sai sangue e água. Os fisiologistas dizem que isso impede que seja desmaio. E a pessoa, quando tem saindo sangue e água, é sinal que de fato está morta. E Jesus então morreu por conta dos meus e dos nossos pecados. E ao fazer isso, para o que crê, ocorre a chamada expiação, a remissão do nosso pecado pelo sangue de Jesus, a purificação pela água. Irmãos, Deus promove a nosso favor uma obra que atinge a eternidade. Ao pecar, Adão virou as costas para Deus, Adão correu de Deus, distanciou de Deus, e Deus, por conta da sua santidade e do pecado do homem, ficou separado do homem. Mas agora na cruz do Calvário, Jesus com suas mãos, com seus braços abertos, Ele então toma a mão de Deus, o Pai, e a mão do homem redimido, e reata a comunhão. É por isso que nós estamos, irmãos, neste século 21, podendo dobrar os nossos joelhos, ou levantar e erguer as nossas mãos, e falar diretamente com Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que vive, aquele que reina, aquele que morreu, irmãos, sob Pôncio Pilatos, para nos trazer a vida, a salvação, para nos trazer, irmãos, a comunicação com o Pai, perdida no Éden. E toda vez que o homem da velha aliança pecava, havia o ritual, a ovelha e etc. No Novo Testamento, no evento Cristo, é diferente. Hebreus 10:11 nos diz o seguinte: todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas no sangue de Jesus, o nosso Senhor, de quem somos e a quem servimos, os nossos pecados são perdoados. Somos lavados e remidos. Irmãos, isto é que é evangelho. Esta é que é a boa notícia. A notícia boa é que a guerra acabou. A notícia boa é que nós não estamos em guerra no sentido que dependa de nós. Deus fez por nós. Irmãos, Deus saiu com a bandeira da vitória a nosso favor no sacrifício de Jesus. E aqueles que creem, irmãos, obtêm a vitória pelo sangue do Cordeiro. Para nós hoje, para a igreja hoje, há algumas coisas também interessantes. Diferente, irmãos, diferente
da Canaã terrena que os judeus buscavam, que os israelitas buscavam, eu e você, a igreja de Cristo hoje, desde os dias de Jesus, ela busca uma pátria, segundo Hebreus, muito melhor. A pátria que buscamos é a Canaã celestial. Irmãos, essa Canaã, irmãos, não está longe de nós. Alguns de nós estamos envelhecendo, sendo chamados à eternidade, e é por isso que nós estamos a cada dia mais próximo de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Mas porém, eu quero ainda ressaltar que está chegando o momento em que Deus mandará ressoar o arcanjo a sua trombeta, e aqueles que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados a nos reunir, irmãos, nas nuvens para encontrar o nosso Senhor, para estar com o nosso Senhor. É por isso que Paulo escreveu: gente, eu não olho o que fica para trás, eu olho para frente. Filipenses 2, 3, eu olho para frente, para o prêmio, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, o crente, ele caminha para frente. É claro que ele não se esquece do sacrifício que ocorreu lá atrás, porque ele foi salvo quando olhou para a cruz, e a fé brotada no seu coração como um dom de Deus, fez com que ele alcançasse, irmãos, a vitória. Então o crente olha, o crente mira, irmãos, essa Canaã celeste. O crente mira, irmãos, essa chegada do grande dia em que nós nos reuniremos todos para adorar e louvar ao Senhor. Não há mais necessidade de um sacrifício feito diário, um sacrifício feito de animais, um sacrifício em que precisa de um ajudante auricular para nos ouvir e passar diante de Deus. Não precisa de altar de bronze literal. Nós estamos, irmãos, diante do Cordeiro Santo. E o seu sangue vertido na cruz do Calvário é poderoso, uma vez vertido, para purificar os pecados de todos nós eternamente. Irmãos, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João chorava muito. Quem será digno de desatar esses selos e abri-los? Enquanto João chorava, ele diz: enquanto eu sofria muito por isso, um ancião me disse: calma, há um que é digno de abrir. Ele, esse Cordeiro, irmãos, ele está aqui. No culto de ceia, esse Cordeiro se faz presente de maneira especial. A igreja primitiva, no momento que eles chamavam de Eucaristia, eles criam que Jesus entraria a qualquer momento naquela reunião fisicamente. Jesus se mostraria a eles. É assim que eles criam, irmãos. É por isso que eles diziam Maranata. Não era só ora vem Senhor Jesus no fim dos tempos, na era escatológica, mas era no momento da igreja. Irmãos, Jesus está presente. O Senhor está presente neste lugar. Deus está aqui, irmãos, para trabalhar o nosso coração, a nossa mente, para nos trazer renovo, para tirar, irmãos, as nossas amarras, para perdoar os nossos pecados e faltas, para nos dar vitória, nos dar poder, unção espiritual, para a nossa caminhada nesse deserto, irmãos. O diabo não gosta de ouvir essas coisas, mas eu te digo que não há pecado que Deus não possa perdoar, senão aquele que não é confessado. E se nós confessarmos e deixarmos, alcançaremos misericórdia diante de Deus, irmão. E nós somos filhos de Deus, ainda que possamos desobedecer num momento ou outro, e Deus nos corrige por isso, mas nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, irmãos, de uma obra que começa lá em Gênesis 3,15, no proto-evangelho. O filho da mulher, ele pisará a cabeça da serpente. Irmãos, quando Jesus venceu, ao ressurgir dentre os mortos, ele subjugou o inferno e a morte. O Senhor hoje tem todo o poder no céu e na terra. Numa comparação da velha aliança com a nova, John Hall escreveu assim: antes um cordeiro terreno, agora um sacerdote celestial. Antes era um sacrifício animal, agora o Cordeiro de Deus. Antes muitos sacrifícios, apenas um agora, não é assim? Antes muitas ofertas repetidas, agora apenas uma oferta.
Antes em pé, agora sentado. Antes nunca se concluía, agora ele disse: está consumado. Irmãos, está consumado. Acabou a peleja, acabou a guerra, Jesus venceu a nosso favor. Antes não se removia o pecado, agora a remissão do pecado é completa. Antes o perdão era temporário, agora o perdão é total, de uma vez por todas. De uma vez por todas, irmãos, nós temos a remissão do nosso pecado. É claro, irmãos, nós não estamos jogando fora ou menosprezando todo o trabalho da velha aliança, longe disso, foi Deus que instituiu e com propósitos claros, e hoje nós podemos ver o que era feito literalmente lá, se cumprindo na realidade aqui, e do ponto de vista espiritual. E aí eu volto para o tabernáculo, e eu digo para os irmãos que quando nós chegamos no tabernáculo, aqui no portão, nós somos reconciliados com Deus. Vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, e eu os aliviarei. Quando se entrava no tabernáculo, a primeira coisa era o altar do sacrifício. Esse altar do sacrifício, ele tinha fogo para queimar os pecados. É ali, irmãos, que nós somos redimidos das nossas falhas. Mais à frente um pouquinho nós temos uma fonte. Essa fonte, irmãos, é onde nós somos lavados. Somos em Cristo lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, quando se entrava neste lugar, o primeiro compartimento maior, ele era chamado de o lugar santo. E dentro do lugar santo havia uma coisa chamada mesa dos pães. Irmãos, na mesa dos pães asmos, nós somos satisfeitos em Cristo, porque a própria Bíblia nos diz que Ele é o pão da vida. Irmãos, quem come de Cristo não tem fome, quem come de Cristo caminha pelo deserto, irmãos, quem come de Cristo tem força espiritual, tem proteína, tem vigor nessa carreira cristã. Aqui a mesa dos pães da proposição, aqui o candelabro iluminava toda noite o tabernáculo. Irmãos, o que o Senhor Jesus é? Ele é a luz do mundo, e quem crê em Cristo não andará em trevas. Não é assim que nós lemos na palavra do Senhor? Meus irmãos, ainda caminhando, aqui na frente, ainda no lugar santo, aqui é o santo do santo, aqui é o lugar santo, havia um altar, chamado de altar de incenso. Subia um aroma, uma fumaça. Ali, irmãos, é onde nós podemos, alguma coisa, ali nós podemos dizer ao Senhor, como Isaías viu os serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Irmãos, o que nós estamos querendo hoje, sabe o que é? É descer de rapel ou de helicóptero aqui dentro do Santo do Santo, sem passar pelo portão, sem passar pelo altar do holocausto, sem passar pela pia, sem entrar, irmãos, e comer do pão, sem ser iluminado das nossas densas trevas, sem poder, irmãos, passar por esses caminhos. Você não pode dizer ao Senhor quem Ele é, você não pode adorá-lo, você não pode glorificá-lo. As pessoas comuns só podiam ficar no pátio, as pessoas, os sacerdotes podiam entrar no Santo do Santo, mas nessa época, na antiguidade, apenas o sumo sacerdote, e apenas uma vez ao ano, poderia entrar no lugar chamado o Santo dos Santos. E hoje eu e você entramos nesse Santo do Santo para adorar o Senhor. Depois que você passa o portão, o altar do holocausto, a pia, come dos pães da proposição, é iluminado pela luz do Evangelho. Pela fé hoje nós podemos dar um passo mais. Nós podemos entrar no Santo do Santo. É este lugar aqui. E neste lugar, irmãos, nós podemos não apenas glorificar a Deus. Neste lugar nós podemos tocá-lo. Neste lugar, irmãos, nós podemos correr para o colo dele. Neste lugar, irmãos, nós podemos ter a certeza que somos dele. Neste lugar, irmãos, há gozo inefável. Nesse lugar há algo que o nosso cântico do Inário diz, que a plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. É aqui, irmãos. É aqui, irmãos. Mas tudo isso por conta do sangue. Sangue.
Nós cantamos o hino do Fernandinho, gostamos de cantá-lo, pelo sangue. Muitas pessoas cantam e às vezes não param para pensar no que consiste esse sangue. O sacrifício de Jesus, seu sofrimento, sua morte, todo o trabalho. Isaías disse, nós gostamos de cantar também, que o trabalho dele não foi em vão. O fruto, o resultado do trabalho seria apresentado. Qual é o resultado? Sou eu e você, lavado, remido no sangue do Cordeiro. A igreja reunida, irmãos, nós estamos reunidos aqui nesta manhã de domingo. Nós somos do nosso Deus e Ele é nosso. Nós somos dele, irmãos. Ele é nosso Senhor, é o nosso Salvador. E Ele nos susterá até a morte. Nos guardará. Irmãos, mas a vida é uma vida muito mais gostosa de ser vivida quando se passa a maior parte do tempo ou todo o tempo aqui, no lugar santo, onde Cristo está assentado. E na velha aliança, irmãos, quando o sacerdote ou o sumo sacerdote entrava e aspergia o sangue através dessa cortina, ele jogava o sangue sobre os querubins ali, colocados sobre a arca, os 2 querubins, e que ele recuava. A Bíblia diz, irmãos, que a glória de Deus, uma nuvem, descia sobre este lugar. E no dia da consagração do grande templo de Salomão, a Bíblia nos diz, irmãos, que eles nem conseguiam ficar em pé no templo, pois a glória de Deus havia enchido aquele lugar, irmãos. É a glória que Deus quer encher o seu coração. Há tanta gente no nosso meio que não chora na presença de Deus há tanto tempo. Há tantas pessoas no nosso meio que têm dificuldade para se prostrar diante de Deus, para glorificar a Deus, que não oram nem para o alimento, não oram de manhã, não oram à noite, não leem a palavra, não meditam na palavra, estão vivendo uma vida passando longe do tabernáculo. Meu querido irmão e irmã, você está prestes a se perder num despenhadeiro qualquer. Irmãos, nós devemos voltar e o nosso caminho não é outro, pois Cristo é o único. Ele é a porta, Ele é a vida, Ele é o pão, Ele é a luz, Ele é o nosso Senhor, que nos recebe, que nos purifica, que nos lava, que nos redime de todo o pecado e nos coloca assentado nas regiões celestiais, onde Ele mesmo está. Glória a Deus. Quem pode dizer glória? Esta manhã é uma manhã especial para nós, para mim e para você. O Senhor Jesus, Ele mesmo que morreu, o Cordeiro morto, antes da fundação do mundo, Ele está presente neste lugar, presente na sua vida, no seu coração, produzindo em mim e em ti temor e tremor, produzindo em cada um de nós, irmãos, a alegria e o gozo, a esperança espiritual, de que um dia nos reuniremos todos, e ali o Senhor limpará dos nossos olhos toda lágrima. E aí seremos apenas um povo, um só Senhor, para que juntos adoremos e glorifiquemos a majestade de nosso Deus.